Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós precisamos do Senhor Jesus. Talvez você tenha 30 anos, 20, 10, 2, um ano, alguns meses. Não importa o tempo de conversão, queridos. O que importa realmente é que nós precisamos do Senhor Jesus. Desesperadamente precisamos dele. Se nós não estivermos juntinhos de Deus, a nossa possibilidade de cair é muito grande. Se o Senhor não estiver junto conosco, nossa possibilidade de desanimar, de querer chutar o balde é muito grande. Isso acontece com todos. Todos. Mas quando nós estamos com o Senhor nos renova. Ele dá força àqueles que estão cansados. Restaura as suas forças. Por isso, não olha para o ser humano. Se você olhar para o ser humano, você vai ficar decepcionado. Você gera uma expectativa e essa expectativa vai te frustrar com certeza. Mas se você olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, eu tenho certeza, você vai ficar firmado nas promessas do Senhor Jesus. E dessas promessas você não vai vacilar, você não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai permanecer firme no caminho que é Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Assim diz a palavra de Deus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor amado, o Senhor zela e vela para a Tua palavra. Que eu seja apenas um canal e que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, queridos. Olha só que coisa interessante essa palavra. Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. Jesus não disse: vocês um dia talvez serão a luz do mundo. Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. Para que serve a luz? Se não para iluminar. Para que serve a luz? Se não para trazer uma energia, calor, vida. Tudo isso a luz traz. Mas talvez tenha uma pergunta que não queira calar nesta noite. Se o Senhor Jesus já disse que Ele nos chama para ser luz, e nós somos luz aos seus olhos, por que talvez nós não estejamos sendo luz verdadeira? O que está atrapalhando, o que está impedindo de nós sermos luz? Esta noite eu espero que essa pergunta possa ser resolvida. Quando há ausência de luz, as plantas morrem. E morrendo as plantas, automaticamente é uma cadeia alimentar. Os outros animais vão morrendo, porque um depende do outro. A luz é a base da vida. Em João 9,5, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E quando eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. O que
que eu entendo aqui, queridos? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Depois, em Mateus 5,14, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo que há uma transição da luz dele, a luz verdadeira dele, porque ele é a origem da vida, a origem da luz, para nós, para mim e para você. E nessa transição, essa luz pode se perder. E é isso que nós queremos ensinar e orientar vocês nesta noite. Quando nós lemos a Bíblia fechada é um livro comum, como qualquer outro livro, mas aberta é a boca de Deus. Aberta é o poder de Deus que transforma, que muda, que faz o impossível, sobrenatural acontecer. A Bíblia aberta é a consolidação das leis do reino de Deus. Mas todo país, toda nação, todo reino tem uma Constituição Federal. E as leis são feitas dentro desse princípio norteador, que é a Constituição Federal. Nós temos aqui o Sermão do Monte, Mateus 5-7. Aqui, Jesus nos deu a Constituição Federal do seu reino. Um certo homem sábio uma vez disse: olha, nós poderíamos perder todos os livros do mundo, mas se ficasse pelo menos essa porção do Evangelho de Mateus 5-7, que é o sermão da bem-aventurança, nós não íamos perder grandes coisas. Tamanho poder, tamanha relevância dessa palavra. Sabe, queridos, que muitas pessoas em países comunistas, elas não podem ter uma Bíblia. Às vezes nem porção da Bíblia não pode ter. Às vezes algumas páginas conseguem obter. E eles valorizam tanto, porque decoram aquela palavra. E nós temos a Bíblia ao nosso bel prazer, e muitas vezes não lemos ela diariamente. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. E depois Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Interessante que há uma expectativa, eu vejo em Jesus. Ele tem uma expectativa em mim, ele tem uma expectativa em você, que você seja essa luz. Mas pastor, como é que eu vou ser essa luz? Muito simples. Estude, leia a palavra, olhe a história de Jesus, avalie o seu comportamento, veja como ele era, como é que ele pensava, como é que ele agia, como é que ele sentia, como é que ele se relacionava com as pessoas. Quando nós entendemos isso, é mais fácil entender o que Jesus espera de nós. Quando Jesus estava diante de uma pessoa cega, a sua mente, a sua cabeça dizia: vai lá e cura. O seu corpo obedecia e ia lá e curava. Quando Jesus estava diante de alguém morto, a sua mente, a sua cabeça dizia: ressuscita. O seu corpo obedecia, ele ia até o morto e dava ordem e dizia: levanta-te. E a pessoa se levantava e era ressuscitada. Quando Jesus via alguém que era leproso, ele chegava, a sua mente dizia: purifica. E ele tocava, que é algo que era proibido na época, e a pessoa era curada, purificada. Quando tinha alguém desesperado, angustiado, o seu coração, a sua mente dizia: ajuda. E Jesus levantava aquela pessoa, não julgava, não criticava, não condenava. Ele ajudava, e abraçava, e amava, e perdoava. É fácil entender então o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você. Nada menos do que isso. Em Colossenses 1, do 15 ao 18, diz que Jesus
Ele é o incomparável. Nele, em Jesus, reside todo o poder, toda a plenitude. Agora Jesus está onde? Bata a mão no peito e diga: Jesus está aqui dentro. Amém? Jesus está aqui dentro. Toda a plenitude de Deus está dentro de mim. Todo o poder de Deus está dentro de mim. Tudo aquilo que Ele fez está dentro de mim. Todos os milagres, as curas estão dentro de mim. A luz de Jesus está dentro de mim. Você está entendendo, compreendendo agora? Jesus diz na sua palavra que não é para colocar a luz, a candeia, debaixo de uma vasilha. Ou seja, tem coisas na vida que atrapalham, que apagam a luz do Senhor Jesus em nós. E nós não conseguimos resplandecer a luz de Jesus. O que pode atrapalhar então, pastor, a luz de Jesus na minha vida? A primeira coisa que pode atrapalhar a luz de Jesus é a culpa. Sim, a culpa. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. E se a gente pudesse voltar atrás, quantas coisas erradas que nós fizemos e que muitas vezes a gente se arrepende: Senhor, por que eu fui fazer tal besteira, tal asneira? Por que eu fui falar tal coisa? Tem coisas que nós queremos esconder de todo mundo, inclusive de nós mesmos. Não é assim? Como o próprio Senhor Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deus conhece a nossa humanidade, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos erros, Deus conhece as nossas fragilidades. E a culpa, ela vem batendo na nossa consciência e ela impede a ação de Deus em nossa vida. Ela impede que a luz de Jesus resplandeça em nós. A culpa é o primeiro elemento que pode impedir a luz de Jesus resplandecer em mim e em você. 1 João 3,20 diz: exatamente isso, queridos. Segundo, o que pode impedir a luz em nós? Quando nós nos juntamos à multidão e não fazemos diferença. Ou seja, nós estamos na escola, nós estamos no trabalho, nós estamos na igreja, onde nós estivermos talvez, e as pessoas não nos reconhecem, não olham a luz. E nós passamos despercebidos e desapercebidos diante das pessoas. As pessoas nos olham e não veem diferença em nós. O Salmo 1 diz que nós não podemos ficar na roda dos escarnecedores. Nós temos que fazer diferença, temos que brilhar, temos que influenciar as pessoas. Se não estamos influenciando, e se as pessoas olham a nós e não veem algo de diferente, é porque a luz de Jesus não está brilhando em nós. Terceira coisa que pode atrapalhar a luz do Senhor Jesus brilhar em nós é a incredulidade, a falta de fé. Foi lido aqui no início pelo Miguel, Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, e eles pensavam que era um fantasma, porque os seus discípulos estavam no barco, ficaram com medo, e Jesus disse: não tenhas medo, sou eu. E Pedro disse: se és tu, Senhor, diga-me para que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas diz a palavra de Deus que em um momento ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Por quê? Porque teve medo
das ondas, da tempestade. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Por quê? Porque lhe faltou fé. Mas qual é a fé que faltou em Pedro? Que o impediu de chegar até Jesus, que o impediu de continuar caminhando sobre as águas, que o impediu de ir no sobrenatural. Talvez seja a mesma falta de fé que esteja nos impedindo. Quando a pessoa diz, estou com dor de cabeça, aí tu puxa teu Doril e diz, está aqui Doril. Pastor, não posso oferecer Doril? Pode. Mas diga, eu vou orar e tu vai ser curado. Em nome de Jesus. Estão entendendo? É alguém que está reclamando de uma dor, você diga, eu vou orar e o Senhor vai te curar. Porque a fé precisa ser exercitada. Fé que não é exercitada é que nem músculo que não é exercitado, ele se torna atrofiado. Qual é a fé então que faltou em Pedro, que falta às vezes em mim e em você? É a fé de crer que Deus pode todas as coisas. Não era essa fé porque Pedro creu, Pedro cria, porque Pedro viu milagres acontecendo em Jesus. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos, Pedro viu Jesus purificar leprosos e ficaram limpos. Pedro viu Jesus andar sobre as águas, Pedro viu Jesus se transformar em Deus. Pedro viu tudo isso e ele cria que Jesus era o Messias. Mas então, pastor, qual é a fé que falta às vezes em mim e em você, que nos impede de caminhar no sobrenatural? É a fé de crer que Jesus acredita em mim. É a fé que acredita que Deus sabe que eu posso fazer, porque em mim reside toda a plenitude de Deus. Em mim reside todo o poder de Deus. Em mim há todas as ferramentas e armas necessárias para mover o sobrenatural. Essa é a fé que falta em mim às vezes e falta em você. Nesta noite, que você não saia daqui sem que a tua fé seja realmente avançada. Que nesta noite que você não saia daqui sem que a tua fé seja exercitada. E que essa incredulidade seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. O que pode apagar a chama da luz de Jesus em nós? O medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que nós não venhamos aí além. Deus colocou o medo, que é um medo natural e é um medo bom. Ele impõe limites. Não estou falando desse medo, mas estou falando do medo espiritual. O medo que não permite de nós irmos além. O medo que nos paralisa, que nos tranca, que nos trava. É desse medo que estou falando. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia, ou em outra tradução diz espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Em outras traduções diz moderação. Poder para quê? Para lutar contra as hostes infernais e os demônios e vencer. Ou seja, é uma luta externa. Amor, para eu poder me relacionar com as pessoas e amá-las como elas precisam ser amadas. E equilíbrio, moderação, para eu poder administrar as minhas emoções e vencer os medos e fantasmas interiores que eu tenho. Todos nós temos medos interiores. Todos nós temos medos exteriores. Por isso Deus já nos deu esse poder para vencer o medo, para vencer Satanás.
para amar as pessoas e para nós podermos administrar as nossas emoções. Por que que a chama, a luz se apaga em nós quando nós não conseguimos explicar a origem da nossa luz? Nosso Deus, queridos, é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus é um Deus zeloso. Então tudo que nós fazemos tem que ser para a glória dele. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Se você faz alguma coisa para você ser reconhecido, o teu prêmio você já recebeu. Mas se você faz alguma coisa para engrandecer aquele que vive para todo sempre, ele é glorificado, e aí ele recebe as tuas ações e anota no registro celestial, no livro da vida, e um dia você vai receber o teu galardão, os teus prêmios, a tua recompensa. Mas quando você faz para ti, você apaga a luz do Senhor em ti. A palavra de Deus diz: o que a tua mão direita faz, que a outra não fique sabendo. Ou seja, o que você faz não é para ninguém ficar sabendo, só Deus. Isso é um princípio bíblico. Muitas pessoas esquecem, tiram foto, botam no Face e querem receber aplauso, querem receber curtida. Não é por aí, queridos. Tem coisas que eu faço, ninguém fica sabendo, ou quase ninguém praticamente. Só Deus. Só Deus. Ele sim é importante saber. Não façam para receber os louros, o reconhecimento humano, mas para fazer o reconhecimento de Deus. Outro, se ignorarmos as necessidades dos outros. Queridos, em Mateus 25, 31 ao 46, diz assim: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estive preso e enfermo e tu me visitastes. E as pessoas que estarão no dia do julgamento vão perguntar para Jesus: mas Senhor, quando nós te vimos em tal situação? E o Senhor vai dizer: todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos, ou seja, aqueles mais necessitados, a mim me fizeste. Quando nós fazemos o bem, aplicamos a caridade de ajudar as pessoas, a luz de Jesus está brilhando em nós. Mas quando nós deixamos de fazer o bem, nós abafamos, apagamos essa luz. Como é que eu deixo apagar essa luz? Quando falta amor a nós. Em Mateus 22, 34 a 40, Jesus resumiu toda a Bíblia e os profetas, dizendo que nós devemos amar a Deus com todo as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que é mais fácil amar, eu reconheço. Tem outras pessoas que é difícil amar, mas Deus não pediu para eu amar, Deus mandou eu amar. E Deus foi mais longe ainda e disse: tu tem que amar o teu inimigo, aquele que te odeia, aquele que te persegue, tu vai orar por ele. Meu Deus do céu, olha que desafio. Amar o amigo, o familiar é fácil.
mas amar aquele que nos persegue, calunia, julga, critica. Esse é um desafio e tanto. Quando nós não amamos, nós apagamos a luz de Jesus em nós. Quando é que eu apago a luz de Jesus? Quando falta perdão. Mateus 6, 12 a 14, é a oração do Pai Nosso, é a oração modelo que Jesus nos deixou aqui. Então ele é bem claro e diz: se nós perdoamos, nós somos perdoados, mas quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. O que significa? Que amar e perdoar são atitudes e mandamentos são ordens, e ordens, principalmente quando vem de Deus, é cumpra-se. Pastor, eu não estou sentindo de perdoar. Deus não colocou e disse: quando tu sentir perdoar, tu perdoa. Deus diz: perdoa, apenas perdoa. Pastor, está difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil, Deus não ia mandar. Mas Deus sabe que se você não perdoar, você vai carregar essa pessoa atrás dos teus lombos, nas tuas costas. Você não vai dormir, porque ela vai dormir contigo, ela vai comer contigo, ela vai andar contigo. É um peso morto que você vai carregar. Quando você não perdoa, você apaga, abafa a luz de Jesus em você. Quando é que eu abafo, apago a luz de Jesus em mim? Quando o pecado estiver reinando na minha vida. Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre mim e Deus. Ou seja, os meus pecados fazem separação. A minha maldade faz separação. A palavra de Deus diz que quando eu não domino alguma coisa, eu sou dominado por esta coisa. Então, às vezes, queridos, nós somos dominados por algo. E esse algo pode ser um pecado, é um comportamento, é uma atitude, é um sentimento. São palavras que não vêm para edificar. E quando eu estou sob influência do pecado, o que acontece? A luz de Jesus, ela é apagada, ela é abafada. O que abafa, o que apaga a luz de Jesus? Quando nós deixamos a chama do Espírito Santo se apagar. O dia que você aceitou Jesus como suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Você é templo do Espírito Santo agora. Ele habita em você, ele tem prazer e alegria em você. Mas, se porventura eu não reconhecê-lo como um hóspede, muito importante. Quando eu não reconheço Ele, que Ele tem que reinar e controlar as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu posso estar extinguindo, apagando o Espírito Santo em mim. Não apagueis o Espírito Santo. Como é que eu posso apagar a luz do Senhor Jesus? Quando eu não me arrependo de verdade. Em Mateus 3:1, Mateus 4:17 diz: tanto João Batista, depois Jesus, a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é arrependimento. Ou seja, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que ver as minhas mazelas, eu tenho que ver as minhas fraquezas, eu tenho que ver meus erros, eu tenho que ver os meus pecados e dizer: Senhor, me livra desses pecados, me ajuda. Tem pecados que é fácil da gente se arrepender, a gente deixar e abandonar. Mas tem pecados que só a graça do Altíssimo para a gente ficar livre.
Tem coisas, queridos, que estão incrustadas dentro da gente e que é difícil sair, é difícil deixar, é difícil abandonar. Aí a gente tem que pedir misericórdia e dizer: Senhor, me ajuda, eu estou tentando, o Senhor está vendo que eu estou tentando, mas eu preciso de ajuda. Precisa um arrependimento genuíno. E arrependimento no grego é metanoia, mudança de comportamento, mudança de mente. Arrependimento significa dor, choro profundo. Se fosse possível, eu voltava lá no passado e mudava tudo, fazia tudo diferente. Arrependimento significa mudança de hábito, mudança de atitudes. Para isso, nós precisamos confessar os nossos pecados, principalmente a Deus. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz: se o nosso coração nos acusa, maior é Deus que o nosso coração. Precisamos confiar em Deus e confessar os nossos pecados a Deus. Pastor, mas o meu coração ainda continua me acusando, o que eu faço? A princípio, o primeiro passo resolve, porque é bíblico e a Bíblia é verdade. Mas às vezes, e certas pessoas, e a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5, que nós podemos também confessar os nossos pecados uns aos outros. Deus colocou pessoas nessa terra que são maduras, que vão saber ouvir, e vão guardar o segredo, e vão nos ajudar nesse processo de cura. Então, se só confessar a Deus para ti não resolveu, confessa os teus pecados para alguma pessoa madura que vai te ouvir, vai prestar o ouvido dela para você e vai te ajudar nesse processo de cura e de libertação da tua alma. A palavra de Deus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Que boas obras são essas? Será eu dar um prato de comida para alguém? Será que é uma roupa? Que são as boas obras que o Senhor está falando aqui agora? Isso também são boas obras, queridos. Mas no original, lá no grego, essas boas obras estão falando do sobrenatural de Deus. Deus quer ser glorificado. Se você der um prato de comida, quem sabe quem vai ser glorificado e honrado é você. Se você der uma roupa, quem sabe o agradecimento, o elogio vai ser para você. Mas se você botar a tua mão e em nome de Jesus a pessoa for curada, aconteceu sobrenatural, quem vai ser glorificado é Deus. Se você estiver com tanta fé e alguém estiver perturbado, endemoniado, e você com autoridade sai em nome de Jesus, quem vai ser glorificado é Deus. Se você grudar numa pessoa e ajudá-la a ser salva, discipular essa pessoa, e o seu nome foi escrito no livro da vida, quem vai ser glorificado é Deus. Deus quer ser glorificado. Para isso Ele conta comigo e com você. Você precisa ser luz. Amém?